Os alunos em evolução estabelecem uma guarda sobre sua natureza inferior. O Cristo é o seu eu, o iluminado, e você, em sua identidade espiritual, é esse eu iluminado. Você não adquire a mente que estava em Cristo Jesus. Você tem a mente que estava em Cristo Jesus. No entanto, lado a lado, existe um sentido material ou finito. E é isso que o Mestre Jesus superou. Ele venceu este mundo, ou seja, a sensação mortal de mundo em si mesmo. No misticismo chinês, esse princípio é ilustrado de outra maneira. Lao Tzu é mostrado sentado em um cavalo, o cavalo representando os 5 sentidos físicos. Quando uma pessoa não está no controle, é melhor sentar-se voltada para a frente e ter um bom controle das rédeas. Mas, quando tiver alcançado o domínio dos sentidos, pode sentar-se de costas no cavalo sem nem mesmo tocar nas rédeas. E o cavalo não pode fugir com ele. Ele é o mestre. E o cavalo sabe disso. Assim, enquanto você evolui como estudante, você deve observar sua natureza inferior. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real, uma visão mais clara disso que o Joel Goldsmith está trazendo nesse texto, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre, pela graça de ser o mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão sobre esse assunto, de algo que ele vive. E a linguagem do mestre é uma linguagem particular dele, até porque cada mestre tem uma linguagem própria de compartilhar esse estado de consciência. O Joel Goldsmith tinha uma linguagem, o mestre Gualberto tem outra linguagem, assim como todo mestre. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta que devemos nos observar. E sobre esse assunto de observar a si mesmo, de investigar a si mesmo, é bem comum, mestre, dentro dos estudos espirituais, a ideia que devemos analisar a nós mesmos. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Aqui, Gilson, nos deparamos com algo complicado demais. É essa ideia da análise. Repare que essa é uma confusão nesse assim chamado mundo da espiritualidade, ou nesse espaço dessa assim busca ou procura pela verdade. Porque a ideia é a ideia da análise. Então, o conceito geral, aquilo que predomina geralmente, é esse pensamento. É o pensamento de que nós temos que analisar. Nós não podemos ter uma ciência da realidade a partir da análise. Porque aqui a pergunta é: quem é esse elemento em você que analisa suas reações? Então, nos deparamos com o ego, com o movimento do eu, da raiva, por exemplo, ou da inveja, ou do medo, ou do ciúme, ou do apego, e nos colocamos para analisar isso. Quem é esse elemento separado e à parte dessas reações para analisar? Então estamos dentro de uma armadilha, de um truque da própria mente egóica. Esta coisa da análise. Porque aquele que analisa não está separado daquilo que ele está analisando. Então aquilo que está presente
como o medo, ou ciúme, ou inveja, não está separado do medroso ou do enciumado. Então, se há medo, o que temos presente é o medo. Um elemento que se separa para observar o medo é o elemento que se separa para analisar. Então veja, o nosso modelo de busca de libertação do sofrimento ou de libertação do ego, o nosso modelo é algo que o próprio ego tem estabelecido. Então se trata do próprio ego tentando se livrar do ego. Do próprio medo tentando se livrar do medo. Porque não há qualquer separação entre o medo e o medroso, o ciúme e o enciumado, a inveja e o invejoso. Nós é que temos criado essa separação. Nós é que fomos, Gilson, educados para acreditar nesta separação. Então nós acreditamos que existe esse eu e o medo, esse eu e a inveja, esse eu e o ciúme. Então nos colocamos para analisar, mas o analista é a coisa analisada. O ciúme é o enciumado. O invejoso é a própria inveja. Então essa não é a forma real de aproximação da autoinvestigação. Aqui a palavra autoinvestigação, essa é uma outra expressão para uma aproximação de um olhar de estudo de nós mesmos. Eu gosto da expressão autoconhecimento, mas percebo a limitação que nós temos dentro dessa expressão. Porque a ideia por detrás da expressão autoconhecimento é de alguém se conhecendo. Veja, então existe esse alguém conhecendo ele próprio. Mas há mesmo por detrás dessa ideia esse eu e o conhecimento. Como esse eu que observa e aquilo que ele está observando. Como esse eu que sente o ciúme e o ciúme separado e a parte do eu. Então é um equívoco essa ideia geral de introspecção para analisar. A intenção por detrás da análise é a ideia da libertação do eu. Mas o eu vai se libertar exatamente do quê? Uma vez que aquilo é ele. É isso que nós precisamos, Gilson, compreender. Que o observador é aquilo que ele está observando. Que esse sentimento não está separado desse elemento que está nesse sentir. Porque só há o sentir. Então, uma verdadeira aproximação não é pela análise, não é pela introspecção, é pela observação, pela direta observação desse mim, desse eu. Mas esta observação não é algo que o eu faz, é algo que acontece. Um olhar sem o eu é um olhar sem o observador. E, portanto, não existe análise, não existe introspecção. Então, nós temos insistido muito, Gilson, nisso aqui com vocês. É fundamental, é indispensável essa compreensão. E repare, a compreensão não é um entendimento sobre isso. É algo que ocorre aqui,
e agora, nesse instante. Em geral, nós queremos ouvir uma fala como essa na intenção de entender isso, para depois colocar em prática. Quando você se propõe a aprender a dirigir, você escuta primeiro sobre direção ou você se assenta ali na cadeira do motorista, diante do volante, com um instrutor do lado, com os pedais disponíveis nos pés para dirigir? Veja, aprender a dirigir não é algo que você primeiro tem uma aula teórica. Você não lê um livro antes disso. Você não escuta uma palestra sobre direção. Para aprender a dirigir, você se assenta, começa a descobrir. Aqui está a primeira marcha, a segunda marcha. Isso no carro manual. Você é apresentado naturalmente ao volante, aos pedais. Esse pedal aqui da esquerda tem uma função, esse do meio é o freio, o da direita tem uma outra função. Então aqui tem o acelerador, aqui tem o freio, aqui tem a embreagem. Então vai sendo mostrado para você na prática, e nesse mesmo momento a direção começa a acontecer. Andar de bicicleta não é o que você lê um livro sobre isso antes. Nós pegamos a bicicleta, abaixamos o cilim, você se assenta, você é apresentado ao guidão, alguém te apoia e segura o cilim enquanto você sobe na bicicleta. E é assim que se anda de bicicleta. É assim que se aprende a andar de bicicleta. Autorrealização é vivência. Isso é compreensão. Não é o que você estuda. A maioria das pessoas, talvez tenha acontecido com você, talvez você já tenha lido muitos livros. Isso não funciona. O que funciona é a ciência do seu próprio ser. Acessar isso nesse instante. Então isso é aprender sobre si mesmo, aqui e agora. É assim que o despertar acontece, que o despertar floresce. Não se trata de teoria, nem de análise, nem de introspecção. Não se trata de nada disso. Portanto, a nossa ênfase aqui está em um contato direto com aquilo que está presente aqui e agora. Descobrir o que é olhar para isso. Sem análise, sem introspecção, sem teoria. Ok? Assim, enquanto você evolui como estudante, você deve observar sua natureza inferior. Você tem que segurar as rédeas. Você tem que resistir à tentação. Você tem que se lembrar da verdade. Você tem que ter passagens bíblicas para mantê-lo na verdade de que existe um Ele dentro de você. Tudo isso atua como uma ponte que pode levá-lo do sentido material da vida para o sentido espiritual. Depois de chegar à consciência de seu ser como a mente crística, tudo isso se vai. A batalha acabou. Não há mais tentações. Você está vivendo como um ser espiritual e está vendo todos os outros seres como seres espirituais. Agora, você não tem outra capacidade a não ser fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você, porque, no que diz respeito a você, você é o outro.
Qualquer coisa que você fizer a outra pessoa para o bem ou para o mal, você faz a si mesmo. Agora, quando você pode dispensar sua ponte, porque agora você está lá do outro lado. Pense por um momento no que acontece quando você percebe que Moisés recebeu: Eu sou o que sou. Desafio você a fazer essa declaração e cometer um erro. Eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cristo. Deus é meu Pai e seu também. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre quem somos. Mestre, sobre essa questão sobre o ego, o mestre pode compartilhar a sua visão do que é o ego, de como podemos superar o ego? Observe sua pergunta. Você pergunta o que é o ego e como superar o ego. Está aqui uma resposta que a resposta ela é direta quando há uma compreensão. Então repare, você fez uma pergunta, mas a resposta é algo que você encontra dentro da própria vivência do que o ego representa. Colocando de outra forma, você não saberá jamais o que é o ego tendo uma resposta teórica, conceitual sobre isso. É necessário ter um olhar direto para o próprio movimento da mente. Eu posso lhe colocar uma base, mas uma base teórica são palavras. Isso não funciona. Isso é uma aproximação muito básica, mas não lhe dá ou não lhe proporciona a visão direta da verdade sobre isso. O modelo da mente, como nós funcionamos, é um modelo de um condicionamento psicológico, onde estamos reagindo ao momento presente com base em uma identidade que se vê separada desse instante, daquilo que surge aqui nesse momento. Isso é o ego. Esse sentido de separação entre esse que está na experiência e a experiência é o ego. Porque a realidade da vida agora, aqui nesse instante, é a realidade da não separação. Não existe tal coisa como a experiência e o experimentador. Não existe tal coisa como um pensamento aqui e por detrás desse pensamento, alguém fabricando esse pensamento, que é o pensador. Isso é uma ideia que temos. E essa ideia é o próprio pensamento que traz. E estamos confiando nisso, na certeza de que nós somos o pensador que pensa, como nós somos aquele que faz. Então, o pensador que pensa os pensamentos, o fazedor que realiza ações. Essa é a ilusão do ego. A ilusão de alguém presente aqui nesse momento, tendo pensamentos, tendo sentimentos, realizando ações. Mas veja, essa é a base. Mas você só irá tomar ciência disso por você mesmo, aprendendo o que é olhar para o próprio movimento do ego. O ego se desfaz. É por isso que eu tenho insistido, Gilson, na importância da mente se tornar ciente dela mesma. Veja, nós funcionamos de tal forma que não temos ciência do próprio movimento da mente. Então a mente está funcionando
mas não sabemos o que é a mente, porque não temos ciência do movimento dela. Quando a mente se torna ciente do seu próprio movimento, essa assim chamada mente desaparece. Eu me refiro a essa qualidade de mente egóica, de mente em dualidade, de mente em separação. Então temos o fim para a ilusão do ego. Eu tenho chamado isso de mente nova. Mas a palavra não é bem a coisa. Então eu chamo de mente nova, de mente livre. Eu tenho chamado também de não mente, porque estamos falando de algo que está fora do modelo da separação, da dualidade. A verdade é que o pensamento não alcança isso, mas você realiza isso quando se coloca para descobrir como olhar para si mesmo, como tomar ciência de todo esse processo de pensamento, de sentimento, de emoções. Então você pergunta como trazer essa visão do que é o ego? Pelo autoconhecimento? Descobrindo o que é olhar para esse movimento do eu? Olhar sem esse eu que olha, sem esse observador que observa, sem esse percebedor que percebe. Então temos a ciência da verdade divina. É por isso que temos promovido esses encontros, Gilson. São encontros online nos finais de semana, onde estamos juntos trabalhando isso com você. São encontros online. Temos encontros presenciais, temos retiros. O propósito é olhar para esse movimento, é descobrir, aprender sobre isso. Sim, a palavra é essa, é aprender sobre isso. Aprender a desaprender esse modelo de identidade ilusória, separatista, dualista. Desaprender o que é esta ilusória vida, que é a vida egóica, para a real vida, que é a vida divina, que é a vida do seu ser. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo. Deus é meu Pai e seu também. Você não poderia cometer um erro, porque sabendo que é o Cristo, você não violaria sua própria integridade, e você não poderia violar a integridade de outra pessoa, sabendo que a outra pessoa é você mesmo. O ser único. O ensino do ser único é um dos maiores ensinamentos do Mestre Jesus. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes, nu e me vestiste, estive doente e me visitastes, estava na prisão e vós viestes a mim. Os discípulos não conseguiram entender o que o Mestre Jesus queria dizer, porque Jesus não estava na prisão, não estava em um hospital, não estava na pobreza, não estava nu e não estava com fome. Como ele poderia dizer que era tudo isso e que eles o ajudaram? Sua resposta foi: visto que o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, o fizestes a mim. Porque o menor é o Cristo e eu sou. Vós o reconhecestes somente em mim, mas não o reconheceis neles. E agora estou vos dizendo. Ele estava tentando ensinar-lhes que o Cristo que ele era o Cristo de seu ser, e é o Cristo de todas as pessoas oprimidas do mundo. Não se esqueça, eles são o Cristo vindo a você em busca de ajuda.
mas não estão despertos para a sua própria cristandade. Quando você o serve, você está servindo a Cristo. E quando você não está servindo a eles, você não está servindo a Cristo. Você se lembra da história do sapateiro alemão que procurava o Cristo todos os dias, esperando que o Cristo viesse à sua porta? Simplesmente parecia que isso nunca iria acontecer. Um dia chegou uma pessoa muito pobre, precisando de sapatos. E o sapateiro, sem pensar, é claro, que aquele poderia ser o Cristo, fez um par de sapatos para ele. No dia seguinte, o mendigo voltou com o manto do Cristo e revelou sua identidade. Existem muitas histórias, como a do mendigo à beira do caminho. No Havaí, há a história de Pele, que às vezes aparece aos viajantes na estrada como uma viúva pobre. Então, quando alguém lhe dá uma carona, ela se revela como a deusa. Tudo remonta ao ensino do Mestre Jesus, visto que o que fizestes ao menor destes meus irmãos, o fizestes a mim, pois eu sou ele. Não há como trazer paz à terra, desejando que os seres humanos sejam bons uns para os outros, porque isso não está em sua natureza. Por outro lado, é impossível para uma pessoa ser cruel com outra quando conhece sua verdadeira identidade. Se você disser que tem o Espírito de Deus habitando em mim, que manifesto o Cristo, então eu digo a você, você está certo. O Cristo realmente habita em mim, e o Espírito de Deus habita em mim. Mas olhe ao redor. Esta é uma verdade universal. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não colocou uma pessoa em uma plataforma para ser espiritual, enquanto todos os outros são apenas humanos. Se eu mostro alguma evidência de espiritualidade, é porque reconheci o Cristo em mim mesmo. Eu não poderia violá-lo mais do que você pode quando percebe o Cristo em si mesmo. E mais especialmente, quando você percebe o Cristo de todos os outros. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo de compreender o que está além das palavras, o que está além do entendimento intelectual, fica o convite para participar desses encontros satsangs que o Mestre Gualberto compartilha. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, além de responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença, esse estado desperto que ele vive. E nesse compartilhar dessa energia de presença do Mestre, acaba que nos ajuda demais, nos facilita nessa autoinvestigação e nessa compreensão do que está além do intelectual. Então fica o convite no primeiro comentário fixado. Tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.